que evoluir é tão bom, mas é tão dolorido? A evolução, a gente precisa enxergar os nossos defeitos. Um defeito, né? Uns pontos que a gente precisa melhorar para evoluir. Porque sem essa intencionalidade de ser melhor, a gente se apega aos nossos defeitos e acha que tá correto aquilo. Aquela convicção é tão forte de que o que você tá fazendo, quem você é, você tá tão convicto disso, tá tão convicta disso, que você pensa que não precisa melhorar em nada. E o relacionamento com Deus faz a gente enxergar isso. Ele vai limpando as nossas lentes e fazendo a gente enxergar o que a gente precisa melhorar. Consequentemente, alguns defeitos, né, que temos. E você pode falar, nossa, então pra que eu quero isso, né? Porque quando você começa a enxergar o que você precisa melhorar, os seus defeitos, a sua vida começa a melhorar. Porque você para de ficar arrumando briga por qualquer motivo, você entende que o julgamento ao outro é um problema seu, não do outro. Você vai entendendo que a vida é mais leve, mas também é algo que precisa ser enxergado com uma lente de evolução. É uma lente aumentada. Por exemplo, você quer muito evoluir, está, nossa, na evolução eu tô aqui e falo, eu não enxergo nenhum defeito meu. Eu preciso enxergar. O que eu faço? Espero, falo com Deus, dou uma oração, aguardo. O que eu faço? Acho que o melhor caminho é você entender que o que você olha no outro, o julgamento é seu. Por exemplo, você olha para alguém, a pessoa fez uma coisa ruim. A atitude é dela, com certeza. Mas o julgamento é seu. Falar, aquela pessoa, nada a ver o que ela fez, ela é, por exemplo, deixa eu ver, pensar numa coisa. Por exemplo, se você, sei lá, olha para qualquer pessoa da sua casa, sei lá com quem você mora, olha para alguém da sua casa, olha para alguém da televisão e julga ela, o que você pensa daquela pessoa? Que sentimento aquele julgamento traz na sua vida? E analise em você, o que tem desse julgamento em você? O julgamento é a característica, né, que você dá para a ação que a pessoa está fazendo. Qual é? Sei lá, na televisão, você pega, aquela pessoa não gosta dela mesmo, como ela pode fazer isso com ela mesma? Então é alguma coisa em você de amor próprio, então você tem que prestar atenção. Você já teve falta de amor próprio? Você ainda tem falta de amor próprio? Se esse julgamento está acontecendo, alguma coisa de amor próprio tem na sua vida, entende? Porque esse julgamento é unicamente seu. Por mais que o que ela esteja fazendo seja de falta de amor próprio, por exemplo, uma outra pessoa poderia olhar e falar, acho que ela só tá, sei lá, fora de si. Tudo bem que o julgamento vai ser da outra pessoa, mas cada um vai ter um ponto de vista. E se a outra pessoa tiver o mesmo ponto de vista, também tem que evoluir isso nela. Então, use o julgamento para essa evolução, é um bom caminho, né? Mas, de qualquer forma, o relacionamento com Deus faz ele mostrar pra gente o que a gente precisa melhorar, como funciona a vida, como que funciona, né, o dia a dia. É óbvio que a gente tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre vendo vídeos, sempre buscando informações, porque a nossa base, né, que a gente tem de pensamento, de informação, é do que a gente lê, do que a gente vive, do que a gente aprende. Então, tem que estar sempre aprendendo, sempre lendo, sempre buscando coisas novas para aprender de vários ângulos, para você ter uma base bem grande e sólida para poder entender quando essa evolução chegar. Não adianta eu falar algo para você que é muito além do que você já estudou, por exemplo, ou você pode me ensinar algo muito além do que eu já estudei e ficar uma coisa assim, sabe quando você olha pra cara da pessoa e fala, não tô entendendo nada? É porque aquela informação é muito maior do que você pode comportar agora, né? Suportar agora, porque você ainda nunca leu sobre aquilo, talvez eu esteja falando sobre isso de julgamento e você tá falando, nossa, não tô entendendo nada do que ela tá falando. Mas se você continuar estudando evolução, autoconhecimento, falando com Deus, buscar esse relacionamento, com o tempo você vai entender o que eu tô falando, você vai entender que realmente é uma coisa que você pode usar muito para sua evolução, o julgamento do outro. E pode ser feito de boca fechada, né, gente? Não vamos julgar o outro, magoar alguém, tratar alguém mal, só para nossa evolução, né? Isso pode ser dentro de nós, pensar e evoluir. Porque é muito fácil julgar o outro e achar que o problema tá no outro e sair aliviado, sendo que aquele problema ainda continua dentro de você, né? O outro não tem nada a ver com isso. As ações são dos outros, mas o julgamento é nosso, lembre sempre disso. Sempre o julgamento a qualquer coisa vai ser seu, né? Algo em você.
tá tendo bons julgamentos, tá bem, né? Tá na evolução. Então, se você começar os julgamentos ruins, vê o que você pode melhorar em você. Por isso que eu digo às vezes que a evolução é algo que é pesado, porque são muitos pontos, né, da vida inteira que a gente vai acumulando e não enxerga como defeito, e vai passando o tempo, a gente vê que poderia ter feito diferente, poderia ter sido diferente, poderia ter tratado de outra forma. Consequentemente, a gente vai evoluindo e entendendo. Claro que tem pessoas que ainda não buscaram uma certa evolução, mas vai ser, né, de alguma forma colocado para evoluir. Então escolha evoluir antes que a vida faça você evoluir sem a sua vontade. Então entenda que a evolução é necessária, é precisa, e busque isso, né? Para ser uma coisa mais fácil, para ser uma coisa alegre, vire uma pessoa que ama a evolução, que ama coisas novas, que ama entender o que está acontecendo com você para poder ajudar os outros, que ama o que está acontecendo na vida, que ama viver. Torne isso uma coisa que te dê alegria, né? Que por mais que no meio do caminho vai dando às vezes um peso, né, normal, porque são coisas que a gente tem que melhorar, que são pesadas, né, que são coisas que a gente não enxergava, e quando você começa a enxergar, você fala, nossa, eu sou assim, eu era assim, o que eu posso fazer para ser diferente, né? E com o tempo você vai enxergando as coisas que você pode fazer para ser diferente, e claro, tem que ser diferente. E às vezes dentro dessa evolução, você pode falar assim, eu não consigo entender quando Deus fala, é uma coisa assim que para mim, não sei, não consigo entender, e tudo bem, porque o falar de Deus é muito sutil, né? Então, você precisa buscar esse relacionamento para você entender quando ele fala com você, o que ele está te mostrando. Porque quando chega essas coisas mais pesadas, você fala, não é possível que Deus esteja me mostrando isso, mas Ele só quer o seu bem, Ele só quer o seu melhor, Ele só quer que você esteja em um bom lugar, né? E às vezes a gente fica tão preso no ego, tão preso no que eu sou assim, esse é meu jeito, me aceite do jeito que eu sou, porque eu tô certa, eu tô convicto, eu sei que esse daqui, o que eu tô fazendo é o correto. A gente fica muito absoluto na nossa opinião, a gente fica muito absoluto no que a gente é, mas isso precisa ser evoluído, porque o que a gente é não é uma coisa que é imutável, principalmente se são coisas que fazem mal a nós mesmos, com certeza, em primeiro lugar, e ao outro, né? Se são coisas que você precisa evoluir, não é uma coisa boa, né? Porque senão você não precisaria evoluir, se te estaria bem. E o que você não precisa evoluir, que você tá bem, te faz ser alegre, te faz tratar o outro bem, faz tratar você bem. Olhe pra você tá se tratando bem? Você se trata com amor? Você se trata com respeito? Seu corpo está sendo tratado com respeito? Sua saúde está sendo tratada com respeito? As outras pessoas estão sendo tratadas com respeito? São coisas que a gente consegue analisar, né? Que a gente consegue perceber, né? Precisamos perceber o que evoluir, precisamos perceber no que melhorar, precisamos olhar ao nosso redor. Está em paz ao nosso redor? Não está em paz? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode falar menos? O que a gente pode falar mais, né? Falar menos coisas que irritam, que tragam coisas ruins para o seu dia a dia, falar mais coisas boas, amorosas, né? Se você olha para alguém e essa pessoa está te irritando, tente falar mais coisas amorosas para ela, né? Tratar com respeito, pelo menos um bom dia já vai ajudar bastante a mudar, né? Porque se a pessoa está te olhando com uma cara feia, né? Sei lá, no seu trabalho, o que seja, se você tratar bem, ela vai falar, nossa, que estranho, eu trato ela mal, ela me trata bem. Porque a sua percepção para ela pode ser diferente dela para você. Não importa, porque o que ela tá olhando para você e pensando mal de você é um problema dela, não é um problema seu. Então você pode tratar qualquer pessoa bem, porque o julgamento que ela tá tendo olhando para você é um problema dela, é uma coisa que ela tem que resolver nela, não é em você. O que você tem que resolver em você é o que você tá vendo nessa pessoa. E se é desafiador para você entender isso, tudo bem. Vai chegar uma hora que você vai entender. Eu demorei também para entender isso, foi dolorido quando eu entendi isso. Ainda é um pouco, né? Porque quando eu encontro algum ponto que eu preciso enxergar, é uma coisa que eu não enxergava, então é uma coisa que é dolorida. Mas como eu já entendo que isso é possível, é um pouco menos. Mas não é bom, né? Não é uma coisa alegre, feliz. Mas se a gente continuar em constante evolução, vai ficando mais fácil, né? Não é uma coisa alegre. Mas depois, quando você consegue se livrar desse julgamento, desse peso dentro de si,
fica melhor, né? Vai ficando melhor. Então você vai conseguindo ser uma melhor companhia, uma melhor pessoa, e você vai conseguindo ser mais intencional na sua evolução e não ajudar o próximo, né? Se você não tá fazendo algo que melhore a si e consequentemente as pessoas à sua volta, alguma coisa tá errada, não tá certa. Se você tá pensando só em si, eu vou melhorar meu corpo, minha vida, e as pessoas ao seu redor estão melhorando? Você não precisa ser intencional, não, eu vou doar dinheiro para as pessoas, alimento. Não, não é só isso. Você ser melhor ajuda as pessoas ao seu lado a ser melhor. Só isso já ajuda as pessoas a ser melhor. Você não precisa dar dinheiro e comida para elas. Claro que é uma coisa muito boa, mas só de você ser uma pessoa melhor, você já ajuda as pessoas à sua volta. Não sei se você já viu sobre isso, mas que você estude também sobre isso, porque é uma realidade. Eu espero que esse assunto, né, te instigue a perceber mais, evoluir mais e que tenha te ajudado. E qualquer coisa você pode falar nos comentários. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.